Quando aquele servo de Abraão diz que ele já queria voltar com a Rebeca, os pais da Rebeca dizem que deixa ela ficar alguns dias conosco. Pelo menos 10 dias. Depois irá. Aleluia. Pelo menos 10 dias. Às vezes, alguns de nós, para se converter, ainda precisam de uns 10 dias. Ainda existe algum tipo de pecado dentro de si. Quer seja, por exemplo, para jovens, masturbação. Ele diz, eu não consigo deixar. Ainda Deus me deu mais uns 10 dias para eu conseguir vencer isso. Passam 10 dias e não conseguem vencer. É porque eu não consigo deixar a bebida. Você está pedindo 10 dias. Ainda quero participar um pouco naquela tradição da família. Você ainda quer alguns 10 dias. Mas às vezes esses 10 dias não poderás ter. Você vai viver no pecado. Ainda quer uns 10 dias. Ainda querendo talvez uns 3 dias. Pode ser que você mora hoje. Você ainda está em pecado. Porque ainda quer uns 10 dias. Aleluia. Você pode não ter os 10 dias. Mas aí perceberam que aquele servo estava decidido. Ele não queria esperar 10 dias. Ele queria voltar à casa do seu senhor. Ele já havia cumprido a sua missão. Então aqueles pais disseram, ok, vamos chamar a Rebeca. Uma vez que você insiste, vamos chamar a Rebeca e vamos ouvir dele o que quer. Então, quando chamam a Rebeca, perguntam a ela, irás com este varão? E Rebeca responde sim. Rebeca não quis ouvir a decisão dos seus pais. Não quis ouvir a opinião dos seus pais. Não quis ouvir a opinião da sua família. Ela tomou uma decisão própria. Mesmo a família não concordando. Os pais não concordando. O irmão dele não concordando. Ela tomou uma decisão, sabendo que lá onde eu vou é um lugar melhor. Eu vou casar com o meu noivo. A família não quer. A família quer me deter aqui por uns dias. Mas eu hoje vou. Eu tomo uma decisão de seguir. Eu vou estar em comunhão com o meu Senhor. Aleluia. Essa eu disse, mas que eu queria comparar mesmo a nós mesmos. A nós começando a igreja. Nós ouvimos a palavra do Senhor várias vezes, falando da nossa vida, falando dos pecados que nós cometemos, falando das várias práticas que não agradecem, não glorificam a Deus. Mas nós não queremos deixar. Achamos que ainda existe oportunidade. A Bíblia diz que Jesus vem em breve. Mas nós achamos que ainda temos tempo. Deixa eu curtir um pouco. Deixa eu fazer isso aqui um pouco. Depois eu vou deixar. Depois eu vou deixar. Mas e se fosse hoje? E se Jesus chegasse hoje? Será que irias? Será que estarias preparado para seguir com Jesus? Ou iria te encontrar você querendo alguns dias? Não quer se santificar? Porque ainda quer satisfazer os seus prazeres. Ainda quer satisfazer seus amigos. Ainda quer satisfazer a sua família. Ainda quer satisfazer talvez seus colegas lá na escola. Porque te chamam de matreco. Então você quer ser aquele esperto. Quer ser aquele mau. Aquele que é reconhecido. Aleluia. Quer satisfazer o mundo. Não se amolde com este mundo. Não se conforme com este mundo. Aleluia.
A salvação, amados, é individual. Do mesmo modo que a morte é individual. Se o mundo não aceitar receber a Jesus, se a família não aceitar receber Jesus, se os seus amigos não aceitarem seguir a Jesus, aceite você. Se os seus amigos não aceitarem crer nesse Jesus, creia você em Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Se a família não aceitar Jesus, não dependa deles. Receba Jesus. Siga Jesus. Independentemente daquilo que o mundo disser, daquilo que a família disser, receba Jesus. Josué dizia: escolham agora o Deus que vocês querem seguir, ou o Deus dos vossos antepassados, ou o Deus dos amoreus. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Por mais que todo mundo ainda quer alguns dias, eu hoje vou receber Jesus. Eu hoje vou tomar a decisão de seguir a Jesus. Eu não vou depender daquilo que o mundo quer. Não vou fazer aquilo que o mundo faz, porque eu quero seguir o meu Jesus. Eu sei que aquilo que está à minha espera é muito melhor do que os meus irmãos. É muito melhor do que os meus pais. É muito melhor do que meus amigos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E se fosse agora, estarias preparado? A sua vida está preparada para entrar no céu? Aleluia. Amém. A Bíblia conta uma parábola das 10 virgens. Todas sabiam que o noivo chegaria, mas 5 eram prudentes, mas as outras 5 não. Todas sabiam que uma vez ou em qualquer hora o noivo chegaria. Em qualquer momento o noivo poderia chegar. Todas tinham azeite. Estava nas suas candeias. Mas chegou uma hora, eles esperavam todo dia. Anoiteceu, colocaram azeite nas suas candeias. Então acenderam. Por um tempo, o noivo não chega. Sonecaram. Enquanto chega o momento, à alta noite, eles escutam o clamor. Acordem. Acordem, porque o noivo vem. Porque o noivo vem. E quando eles acordam, às 5, percebe que todas as candeias estavam apagadas. Mas existiam 5 que tinham azeite de reserva. Colocaram em suas candeias. Mas outras 5 já não tinham azeite de reserva. Então pediram às prudentes: dai-nos um pouco de vosso azeite, para que possamos acender as nossas candeias. Então os prudentes disseram que não. Vão atrás do azeite para as vossas candeias, para que não poderá ser suficiente para nós e para vocês. Mas quando elas saem, o noivo chega, entra e fecha a porta. Começa as bodas. Aleluia. Começam a casar com o noivo. Então quando voltam pelas outras 5 virgens, elas começam a bater a porta. Abra-nos a porta. Também estávamos aí. E o noivo diz: não, saiam.
Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Aleluia. Amém. Todos sabiam que o noivo chegaria. Sabiam que o noivo chegaria. Mas por causa daquele período que ele levou, o noivo não chegou naquele período que ele esperava. Ficaram relaxados. Ficaram relaxados. E isso também pode acontecer conosco. Nós nascemos já sendo pregados Jesus, falando que Jesus ele vem, falando do arrebatamento. Em qualquer momento Jesus virá. Mas Jesus não chega. Nossos antepassados morreram. Nossos pais morreram. Aqueles Moisés, Noé, todos. Tiago, todos os apóstolos morreram. Jesus não volta. Então se eu beber umas cervejinhas aqui, depois vou me arrepender. Se eu ir passear um pouco lá, depois eu vou me arrepender. E se eu voar um pouco à noite, depois eu vou me arrepender. São alguns dias só. São alguns dias. Uns 10 dias. Depois eu vou voltar para Deus. Depois eu vou me arrepender. E Deus vai me perdoar. Então Jesus Cristo, Ele vai chegar naquele momento em que você não chega. Você ainda está dentro daqueles 10 dias que você precisa. Ainda está roubando um pouco. Depois vou confessar. E Jesus de repente chega. Naquele momento que você está roubando, ainda espera de um lugar para se confessar. Não tens oportunidade. E se chegasse agora? E se Jesus chegasse agora? Será que estaríamos preparados? Ou querendo uns 10 dias? Ou porque a família diz que não, nós temos que fazer isso que você também faz. Mesmo sabendo que não é a vontade de Deus. Os amigos dizem que não, vamos fazer isso. Para nós, a nossa vida é uma vida de prazer. Puxa um pouco de suruma. Mente só um pouco. Levamos uma vida de vingança. Quando alguém te pisa, você também deve pisar. Aleluia. É o que o mundo quer. É o que o mundo nos puxa a fazer. Você ainda quer satisfazer as vontades da carne. São os 10 dias. Mas lembre-se, a Bíblia diz que o dia do Senhor será como um ladrão da noite, em que ninguém espera. Se o dono da casa soubesse a que hora chegaria o ladrão, ele ficaria vigiando para que o ladrão não possa roubar. Mas nós não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser próxima semana, pode ser em 2100, pode ser no ano 3000. Nós não sabemos, mas temos que vigiar. Aleluia. E se fosse agora, que era alguns dias, estás preparado para subir? E se fosse agora, subirias com Jesus? Ou ainda existe uma coisa que precisa deixar? Ou existe algum pecado dentro de si que você precisa confessar e deixar? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A Bíblia vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Até quando chegou o dia do dilúvio, Deus falou para Noé: entre na arca, e fechou a porta. Começou a cair a chuva. Achava que era uma chuva normal e cada vez mais aumentava. Cada vez mais aumentava. Mas quando Noé pregava a palavra, achavam que era um louco. Achava que era uma brincadeira. Não perceberam aquilo. Mas quando chegou um dia, num dia que nem percebiam, a chuva caiu. Caiu. E todos foram mortos. Perceberam que, na verdade, aquilo que Noé dizia é verdade. Então, às vezes, nós também ouvimos a palavra do Senhor. Ou talvez pregamos a palavra do Senhor, mas achamos que é uma mera escritura. Mas um dia nós vamos perceber. Vamos perceber quando os outros subirem e nós ficarmos. Vamos perceber que aquilo era verdade. Mas eu estava na igreja anos e anos.
Mas só por causa de não conseguir perdoar, eu fiquei. Eu queria alguns 10 dias. Ou talvez eu esperava que aquele meu inimigo pudesse pedir perdão para eu poder perdoar. Aleluia. Mas Jesus Cristo, Ele nos perdoou. Ele nos amou antes mesmo de nós o conhecermos. Nós pecamos. E como o salário do pecado era a morte. Mas Ele nos viu que nós estamos perecendo. Ele nos amou sem nós merecermos. Nós não merecemos o amor de Deus, mas mesmo assim Ele nos ama. Então nós também temos que amar os inimigos. Talvez o que vai nos fazer não subir é não amar os nossos inimigos, é não amar os nossos próximos. Aleluia. Então devemos sondar o nosso coração. E se fosse hoje, o que ia me fazer ficar? Será que é mentira? É prostituição? É orgulho? São bebedices? É fofoca? O que pode ser? Mas temos que fazer essa questão. E se fosse hoje, eu subiria com Jesus, ou ainda naqueles alguns dias. Poderíamos não ter nem 10 dias. Poderemos não ter nem 5 dias. Mas a oportunidade é hoje de nos acertar com Jesus. Está a acontecer agora. Está a acontecer agora. Comemos, festejamos, casamos, fazemos qualquer coisa que nós precisamos. Vamos ao campo jogar. Vamos à escola estudar. Fazemos tudo aquilo que nós fazemos. Aquilo que achamos melhor para nós. Mas nós nos esquecemos de nos preparar para Jesus Cristo. Vigiai e orai para que o dia não vos surpreenda. Então esta é a palavra que eu preparei para juntos refletirmos nessa madrugada. E se fosse agora, essa é a pergunta que devemos fazer a cada instante, em qualquer lugar que estejamos. E se Jesus chegasse agora, eu estaria pronto para subir. Eu estaria pronto para subir. Então se acharmos algum pecado, é melhor deixar, abandonar. Então se você quer alguns dias, se você quer alguns 10 dias, uns 5 dias, ou talvez um dia só, pode não ter. Você pode morrer agora. Eu posso de repente aqui cair. E se ainda existe algum pecado que eu ainda não queria deixar, eu fico. Eu fico. Mas Deus nos ama. Ele traz esse alerta hoje para cada um de nós. Em cada momento fazemos essa questão. E se Jesus chegasse hoje, eu subiria. Ou quero 10 dias. Então a decisão está em nós. A vida está em nós. A morte está em nós. A salvação é individual. A morte é individual. Não devemos depender da nossa família para tomar decisão. Nós devemos tomar uma decisão própria. O mundo não quer, os amigos não querem, a família não quer, mas a salvação é individual. Nós temos que lutar por nós mesmos. Aleluia. Então neste momento vamos colocar em pé. Vamos sondar o nosso coração. Vamos olhar a nossa vida. E se fosse agora, eu subiria com Jesus? Então, se a resposta for não, vamos procurar. O que me faria ficar? O que me faria ficar? O que me impediria de entrar no reino dos céus? O que me impediria de eu subir com Jesus? Mas porque Deus é maior, Deus é amoroso, Ele nos ama, Ele nos dá a oportunidade hoje. Ele é fiel e justo para perdoar a todos que se arrependem. Então Deus quer nos perdoar hoje. Deus quer nos purificar hoje. Então se vocês aí tinham algum pecado que você queria durar por alguns dias, algumas semanas, ainda queria se vingar, ainda queria
querer se vingar dos seus inimigos. Hoje é o dia de se libertar. Hoje é o dia de confessar o seu pecado, de pedir perdão a Jesus. Ele vai te perdoar. Ele vai te purificar. Lembre-se, irmão, vigiai e orai para que o dia não vos surpreenda. Sejais sempre preparados. Vamos orar neste momento, reconhecendo os seus pecados e pedindo perdão a Jesus. Ele vai nos perdoar, Ele vai nos purificar, Ele vai perdoar os seus pecados e Ele vai nos salvar. E se Ele chegar hoje, nós subiremos com Ele. Se nos arrependermos, se entregarmos nossa vida a Jesus, se renunciarmos todo o pecado, Ele é fiel e justo. Ele só não colocar nos limites a nossa vida. Ele quer nos perdoar, Ele quer nos salvar. Ele conhece no seu interior. Ele diz que Ele conhece as suas obras, que nem são frias, que nem são quentes. Tomara que fosses fria, ou talvez fosses crente, mas porque és morno, eu vou vomitar-te ele. Então, amados irmãos, hoje estamos em Deus, hoje estamos sem Deus. Então hoje a decisão de escolher se você quer servir a Deus ou quer servir a si mesmo. Se você quer servir a Jesus ou quer servir a sua família, ou quer servir aos seus amigos, ou quer servir aos seus colegas, a decisão está em ti hoje. Faça a escolha hoje. Não deixe para amanhã que você pode fazer hoje. Deus está disposto. Vamos orar. Vamos nos entregar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado.